Muitos se perguntam, né? Bom dia. Primeiro, se você já começou a assistir o vídeo, acesse esse vídeo até o final, pra você ver. Eu vou falar uma coisa hoje bastante interessante a respeito das escrituras. Você que gosta de ler as escrituras e que gosta de saber das coisas, por exemplo, alguma coisa diferente. O tema hoje, muitas pessoas se perguntam, até eu já me perguntei muitas e muitas vezes, por que nascemos? Né? O que acontece depois que a gente cresce, envelhece e depois morre? O que acontece? Qual estado que a gente passa, que a gente volta a ser de novo? Muitos falam que existe uma alma que sai de dentro do corpo. Outros falam que tem um espírito que sai de dentro do corpo, um espírito. Né? Falei espírito porque espírito é só de corpo. Mas vamos ver o que as escrituras... Há muitas especulações sobre isso. Uns falam que existe uma alma e outros falam que tem um espírito que sai de dentro do corpo e a pessoa, o espírito sai de dentro da pessoa e vai para o céu. Vamos ver o que as escrituras falam sobre isso, né? Antigamente eu pensava que alguma coisa que a gente via, porque né, antigamente, no passado, sempre nós vimos muitas coisas. Meu pai viu, meus avós viu, eu também vi, porque a gente morava na roça. Naquele tempo apareciam muitas coisas. Não sei se é porque o povo era mais humilde e não sabia muito a respeito das escrituras. Então, eu acho que aparecia espírito de demônio para aquelas pessoas, né? Corpo espiritual de demônio, porque os corpos espirituais de demônio são corpos celestes. Eles são invisíveis aos olhos humanos, mas se ele quiser ser visível, ele passa a ser visível, né? Então essa é a confusão de que alguém viu fulano morto, mas não era fulano morto, era espírito de demônio se fingindo ser aquela pessoa. Eu preparei um texto hoje falando sobre isso. Vamos ver. Eu preparei em Eclesiastes, capítulo 9. Vamos ler para ver o que acontece. Depois a gente vamos ler também outro texto em Coríntios, também que dá a entender, e dá para a gente entender o que acontece depois que morre. Então vamos ver o que acontece. Né? Eu vou ler primeiro Eclesiastes. Eclesiastes 9. Hoje eu vou ler não na escritura hebraica, aramaico e grego. Hoje eu vou ler nas escrituras hebraicas. Só a escritura hebraica. E eu vou ler em Eclesiastes, capítulo 9. As mesmas coisas sucedem ao justo. Gozem os bens que Deus te dá. Então vamos ver aqui, vamos começar a ler o capítulo 1. Esse é o tema de hoje, né? Está escrito aqui nas escrituras hebraicas. Deveras, tudo isso apliquei o meu coração para claramente entender. Tudo isto que o justo e o sábio e as suas obras são das mãos de Deus. Se é amor ou se é ódio, não se sabe, o que o homem tudo passa perante a tua face. Tá vendo? Tanto passa o amor, tanto passa o ódio, tanto passa a sabedoria, né? Tanto passa o justo, tudo passa. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, e o bom e o mau, e o puro e o impuro. Assim, sacrifica como o que não sacrifica, assim como o que sacrifica e assim como o que não sacrifica. Assim, ao bom como ao pecador, e o que jura e o que teme o juramento. Quer dizer, o que não jura, o que teme o juramento.
Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. Este é o mal que há em tudo quanto faz debaixo do sol. Todos, e que a todos sucede o mesmo. Tá vendo? Se você labuta debaixo do sol, o outro também labuta. Tudo sucede ao mesmo. Também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade. Há desvaios no seu coração. Há desvaios no seu coração durante a sua vida. Depois se vão aos mortos. Depois se vão aos mortos. Ora, perante aquele que está na companhia dos vivos, há esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Já deu para nós entender um pouquinho aqui, você viu? Melhor é o cão vivo do que o leão morto. Então, o cão vivo, ele late, ele fala. O leão morto não faz nada. Chega perto do leão morto para ver, para vocês verem. Pois os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Tá vendo? Nem sobe aos céus. Ele não sabe coisa. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco tem eles daí em diante recompensa. Tá vendo? Tem gente que pensa que os mortos vão para o céu. Não, está aqui, ó. Nem tampouco eles têm, está no versículo 5 aqui, de Eclesiastes 9. Nem tampouco daí em diante eles têm recompensa, porque sua memória ficou entregue ao esquecimento. Tá vendo? Vamos ler mais. Se você ainda não acreditou, vamos ler mais. Escuta, presta bastante atenção nesses versículos, para depois você não sair falando aí nas ruas, para os outros, nas congregações, falando que as pessoas vivas têm uma alma por dentro, um espírito. Isso não é de Deus. Deus falou, todo aquele que afirmar que eu vim em carne, fui morto, ressuscitei, será salvo. Essa é a diferença do que falar que um espírito sai de dentro da pessoa, não tem salvação, gente. Blasfemar contra o espírito é pecado. Observe pra você ver, para depois você sair, ó. Eu vou tornar a ler o 6 de novo. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tem eles daí em diante recompensa, porque a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Quer dizer, vou explicar esse versículo aqui. Como que você estava antes de você nascer? Você lembra? Você não existia. E que depois que você morre, você passa a viver no mesmo estado de consciência que você estava antes de você nascer. Você jamais tem recompensa. Antes de você nascer, você tinha recompensa? Não tinha, você nem vivo era. Né? Aí tem muita gente que pensa, não, então eu vou matar e roubar, vou fazer as coisas, porque... Não, espera para vocês verem, eu vou acabar de concretizar. Tem a sua recompensa depois. Tem a sua recompensa. Não fica desesperado, não. Por causa disso, não. Os mortos não sabem coisa nenhuma, nem jamais eles têm recompensa. Os mortos, você vai ser ressuscitado, vivido de novo, vai ser trazido à vida. É diferente de um espírito sair ou uma alma sair, porque isso não existe dentro das Escrituras. Entendeu? Eu vou continuar lendo pra você ver. Não desespera. Continua assistindo o vídeo, que no final você vai ter recompensa grande. Olha aqui para você ver. Eu vou ler o 6. Tanto o seu amor quanto o seu ódio, a sua inveja já pereceram. Quer dizer, acabou. Você não tem amor, você não tem ódio. Você viu lá em cima falando que o vivo tinha amor, tinha ódio, tinha esperança, tinha choro, tinha de tudo. Agora vamos ver o morto. Tanto o seu ódio como sua inveja já pereceram. Nem tem eles daí em diante parte não tem parte para sempre em coisa alguma do que fez debaixo do sol. Acabou. Você morreu, acabou.
nem tem eles parte alguma debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe o teu vinho, com o coração contente. Tem muita gente que fala que as pessoas não podem beber vinho, eles não podem beber cerveja, eles não podem beber nada. Pode beber de tudo. Você não pode exceder da quantia. Por exemplo, você ficar bêbado e passar uma... Nós estamos conversando aqui sobre isso, mas chegou nesse assunto, sempre a Bíblia puxa para o outro lado. Nós estamos conversando como é que os mortos ficam. Eu vou continuar, mas eu vou falar sobre isso aqui, ó. Come, ó, vai, come o teu pão com alegria, né? E o teu pão e bebe o teu vinho com o coração contente, pois há muito que Deus se agrada das suas obras, tá vendo? Você pode comer seu pão, você pode beber sua cervejinha, não pode exceder a quantia, né? Eu vou fazer outro vídeo daqui uns dias e vou pôr para você ver. Você não pode se exceder, você pode beber sua pinguinha, se o seu estômago der conta, você pode beber, mas você não pode exceder, não dá vexame na rua, como um ébrio qualquer. Tudo você pode fazer aqui na terra. Deus não falou que você não pode comer nada. Você pode comer até barata se você der conta. Você pode comer tudo de tudo. Tudo que você tiver vontade de comer, você pode comer. Se você tiver vontade de beber de tudo, você pode beber. Se você tiver vontade de cantar, você pode cantar. A Bíblia também fala, você canta as músicas para Deus. Canta as músicas que alegram também seu coração. Está escrito na Bíblia. Mais na frente eu vou fazer outro vídeo sobre isso também. Mas vamos continuar aqui como as pessoas ficam depois da morte. Vamos voltar ao texto anterior. Olha aqui para você ver. Eu estava no 6. Tanto o seu amor quanto o seu ódio, a sua inveja já pereceram. Nem tem eles daí em diante parte para sempre em coisa alguma do que fez debaixo do sol. Vai, pois, coma o seu pão com alegria e bebe o seu vinho com um bom coração, com o coração contente, pois Deus se agrada das suas obras. Deus agrada das suas obras. Quando você está comendo com alegria, Deus fica com alegria. Quando você para, por exemplo, quando você para um final de semana, que você labutou bastante, que você vai descansar, e você está alegre com a família, não brigando, alegre com a família, Deus também se alegra de você. Fala, oh, meu servo é tão legal. Então é isso, é que a diferença entre a pessoa que serve a palavra de Deus e a pessoa que não serve as Escrituras. Sejam sempre alvos as suas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Está vendo? O óleo da justiça sobre a sua cabeça. É o óleo da unção que Cristo te ungiu. Mas depois eu vou te falar sobre isso. Sejam sempre alvas as suas vestes, nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida vã, os quais Deus te deu debaixo do sol. Todos os dias da sua vida vã. Vã. Por que aqui nos 10 mandamentos aqui, na Bíblia aqui dos 10 mandamentos, antes de Cristo vir, está falando que a sua vida é vã? É porque que era vã. Você entendeu? Aqui não tinha recompensa. É por isso que eu estou lendo desse jeito. É por isso que aqui está desse jeito. Esse povo não, nem tão pouco era salvo. Era salvo por intermédio da fé em Abraão. Você entendeu? Eles eram salvos. Se eles acreditassem nas coisas de Abraão, eles eram salvos. Mas aqui, para essas pessoas de longínqua, não tinha jamais recompensa. Porque o teu quinhão nessa vida, este é o teu quinhão nessa vida. Come, bebe e morre, não deve mais. Tudo que tu fizeste debaixo do sol. Tá vendo? Tudo quanto vier à mão para fazer, naquela época, isso aqui é o Velho Testamento que eu estou lendo. Tudo quanto vier à mão para fazer, faze-o, conforme as tuas forças. Porque no Seol, quer dizer, Seol é sepultura. Porque no Seol, para onde vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento algum, e nem sabedoria alguma. Porque a sua memória ficou entre o esquecimento. Você viu lá o que eu li no 5? A sua memória ficou entre o esquecimento. Quer ver? Deixa eu voltar aqui no 5. Ó, pois os vivos sabem que morrerão,
Mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem têm daí eles em diante recompensa, porque a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Quer dizer, esquecimento, você volta a viver, a viver não, você volta a estar no mesmo estado de consciência quando você estava antes de você nascer. Antes de você nascer você não existia, quando você morre você passa a não existir de novo. Mas aí você pensa, nossa, meu Deus, mas esse homem agora fez uma coisa que se eu não tenho nada para poder segurar, no que eu vou segurar? Espera que eu vou te mostrar. Agora eu vou ler Coríntios, capítulo 15, né? Para poder você ter esperança, nessa esperança que você tem que se agarrar. Tem muita gente que se agarra por exemplo, ele se agarra nas igrejas, pensando que as igrejas salvam. Outras pessoas se agarram nas escrituras, pensam que as escrituras salvam. Vamos ver quem salva? Se é as escrituras ou se é o Cristo. Se é a igreja ou se é o Cristo. Vamos ver, as escrituras são uma base, é uma sementinha para você chegar até o Cristo só. Depois que você chegou ao Cristo, você não precisa mais das escrituras, você já sabe que é o Cristo. Eu não preciso mais das escrituras, porque as escrituras me levou até Cristo. E pode levar você também. Vamos ver aqui. Muita gente se perguntarão, né? Como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Né? Esse é o tema. Eu vou começar aqui em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15. Por quê? Né? Por que eu vou começar aqui? É porque eu estou conversando sobre quem morre e sobre quem vive. E aqui no 35 está escrito assim: mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Você viu lá que o morto não sabe de nada e nem tem jamais recompensa. Mas aqui agora fala da ressurreição dos mortos. Assim como Cristo ressuscitou dos mortos, nós também vamos ressuscitar dos mortos. Se a gente crê em Cristo, não se crê nas Escrituras, ou se crê porque as Escrituras foi deixada para você ler até chegar a Cristo. E Cristo ressuscitou dentre os mortos. Não, ele não morreu, não saiu um espírito de dentro dele, porque Tomé tocou na mão dele e viu que era ele que tinha ressuscitado. Ele tocou na mãozinha dele, falou: toca aqui, ó, Tomé, você não acredita, toca do meu lado aqui onde a lança furou, para você ver, eu ressuscitei. Não é espírito que saiu de dentro de mim, foi eu ressuscitei. Então Deus volta a pessoa à vida de novo, é assim que está escrito. Todos aqueles que acreditar que eu vim em carne, essa palavra é essa aí, é ressurreição. Quer ver? Ó? Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Está vendo? Muitos se perguntaram. Insensato, o que tu sameias não é vivificado se primeiro não morrer. O que tu sameias? Tu sameias as escrituras para a pessoa, né? Não é vivificado se primeiro não morrer. Por quê? Primeiro você vai ter que morrer, para depois você ser ressuscitado. Tem jeito de ressuscitar uma pessoa viva? Tem. Não tem. Ele tem que morrer. Por exemplo, se Cristo vinha hoje, é assim que está falando aqui, se Cristo vinha hoje, ele veio hoje, cai todo mundo morto, e já levanta todo mundo vivo. Já teve uma ressurreição, essa é a primeira ressurreição. Então tem muita gente que não morrerá. Por que eles falaram que tem muita gente que não morrerá? É porque você caiu e levantou. Você morreu um pouquinho, seu corpo já foi transformado num abrir e piscar de olhos. Quer ver? Eu vou ler para você ver. Não adianta eu ficar falando, eu vou ter que ler para você ver. Insensato, o que tu sameias não é vivificado se primeiro não morrer. O que? E quando sameias, não sameia o corpo que há de nascer, mas simplesmente o grão, como o de trigo ou de outra qualquer semente. Entendeu? Não, né? Você não entendeu. Sameias como o grão de trigo. Já não te falei que sameia primeiro a escritura, você entende, chega a Cristo. Cristo é a ressurreição, como de outra qualquer semente.
Então essa é a semente, né? Essa é a semente verdadeira. A semente verdadeira é Cristo. Mas Deus lhe dá o corpo como quer. A cada semente o seu próprio corpo, assim como você merecer. Então vamos ver que tipo de corpo que existe. Vamos ver agora. Essa é a sua recompensa na sua ressurreição. Não que você vai morrer, uma alma vai sair de dentro de você, ou um espírito, que não existe isso aqui, não está falando isso na escritura. Observe, você vê. Nem toda a carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra é a carne dos animais, e a outra é a carne dos peixes, e a outra é a carne das aves. Você viu? Há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra é a dos terrestres. Você viu aqui, tem muita gente que fala, não, nós vai ser como Deus, nós vai morrer, vai um espiritinho para o céu e vai ser como Deus. Não, senhor. Há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra é a dos terrestres. Deus não ia dar um tiro no pé, você entendeu? Ele vai te dar um corpo glorioso, mas um corpo terrestre, não um corpo celeste, igual muita gente prega. Aqui, quer ver? Eu vou ler o 41. Mas uma é a glória do sol, e outra é a glória da lua, e outra é a glória das estrelas, porque uma estrela difere de glória de outra estrela. Quer dizer, o sol é a glória dos celestes, a lua é a glória dos terrestres, e uma estrela difere de brilho de outra estrela. Tá vendo? E a outra é a glória das estrelas juntas. Das estrelas juntas. Ó, e outra é a glória das estrelas. Porque uma estrela difere de glória de outra. O sol difere de glória da lua. Qual que brilha mais? É o sol ou a lua? O sol, né? O sol brilha muito mais. Então os corpos celestes representam o sol. Os corpos terrestres representam a lua. Então essa é a diferença entre você pregar a palavra de Deus sobre o Espírito Santo de Deus e você não pregar a palavra de Deus sobre o Espírito Santo de Deus. Por quê? Que eu falo assim sempre nos meus vídeos. Amai a Deus sobre todas as coisas, amai também o seu Filho, que é tudo para nós. Nele está a vida. É nele que você tem que se agarrar para chegar ao Pai, né? E amai o próximo como a si mesmo. Você fez essas três bases aqui, você está firme. Você está firme. Aí sua recompensa é a vida eterna. Você viu que você tem recompensa hoje? No Velho Testamento você não tinha recompensa. Eu li lá para você ver. Aqui você já tem a recompensa. Por quê aqui? Tem muita gente que fala, não, eu devia ter nascido nessa época não. Eu devia ter nascido na época de Moisés. Você estava frito. Você não tinha Cristo para se agarrar. Penso que nós somos mais bem abençoados do que aquele povo, gente. Hoje nós temos Cristo. E o povo larga Cristo e vai para o bezerrinho de ouro. Qual que é o bezerrinho de ouro? As congregações, as denominações religiosas. Larga Cristo e vai para as igrejas. Larga Cristo e vai para ídolo. Larga Cristo e vai se agarrar nas escrituras. Não, gente, as escrituras são uma sementinha. Falou que agora a sementinha precisa chegar a Cristo, ou de outra qualquer semente. Aqui para você ver. Assim também é na ressurreição dentre os mortos. Sameia-se corpo em corrupção. Tá vendo? Sameia-se corpo em corrupção. Quer dizer, sameia sementinha, né? Até chegar no corpo, né? Sameia-se em corrupção. Quer dizer, mortal. Eu estou mortal, estou semeando hoje, mas estou semeando a imortalidade. E ressuscitará em incorrupção. Sameia-se em ignomania, ressuscitará em glória. Sameia-se em fraqueza, ressuscitará-se em vigor. Sameia-se em natural, ressuscitará corpo espiritual. Aqui é que eu quero te mostrar a situação. Sameia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual.
Quem que ele está falando isso? De quem? Será que é dos humanos? Vamos ver se é dos humanos. Semeia-se natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Está vendo? Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. É aqui que eu quero te falar para você. Tem muita gente que fala alma, quero ver sua alma. Isso é mentira, gente. Tem até música desse jeito, falando que existe alma. Não existe. Você lê lá em Gênesis, está escrito: o primeiro homem, Deus soprou nas suas narinas, quer dizer, depois o vento dentro dele, e ele veio a ser uma alma vivente. Por que alma vivente? Ele não morria, ele era imortal, ele não tinha pecado ainda, quando Deus fez. Essa que é a diferença. Depois que ele pegou o corpo natural, mas quando ressuscitar, vai ressuscitar com o corpo espiritual, porque ele não pode voltar no que ele já tinha perdido. Ele perdeu a alma vivente, que é o corpo imortal, mas a alma vivente, né? Então ele perdeu esse corpo. Então, se ele perdeu, quando se perde uma coisa de Deus, você jamais tem aquilo de volta. Então agora você vai ser ressuscitado. Ó, você passou, você era alma vivente, depois você veio com o corpo natural, que está escrito aqui no 44, e depois ressuscitará corpo espiritual. Tá vendo? Porque também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, espírito vivificante. O último Adão, espírito vivificante. Aqui, ó, o ser humano é corpo espiritual. O último Adão, que é Cristo, é corpo vivificante, ó. Espírito vivificante. Quer dizer que é diferente do corpo do ser humano. Mas o primeiro, ó, aqui agora vai falar de Cristo. Mas não é primeiro espiritual? Sim, primeiro é o espiritual, porque ele vivia antes de Adão. Primeiro espiritual. Se não o natural? Sim, se não o natural. Porque depois ele passou a ser um homem natural, um corpo natural, igual o homem tinha, um corpo mortal. Mortal é natural. Depois o espiritual. Ó. Depois o espiritual. Então Cristo veio com um corpo espiritual, depois passou a ser natural, depois veio de novo na ressurreição o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. Tá vendo? E o segundo homem é o Senhor do céu. Então ele tem um corpo espiritual. Qual o terreno? Tais são os terrestres. Tá vendo? Qual o terreno? Agora que ele vai falar dos terrestres. Está aqui em cima, nos corpos aqui em cima. Ele estava falando dos corpos espirituais, que é de Cristo. Agora que ele vai falar qual o terreno, tais também os terrestres. Porque o sol é uma e a lua é outra. Quer dizer, a glória do sol é a glória dos corpos celestes. A glória da lua é a glória dos corpos terrestres. Vamos ver aqui agora o que Cristo fala aqui sobre os corpos terrestres. Qual o terreno, tais são também os terrestres. E qual o celestial, também são tais os celestiais. Tá vendo? A glória de um é a glória do outro, não é a glória do outro. Um tem glória diferente. Cristo foi ressuscitado, mas porém com corpo celestial, porque ele era Senhor do céu. Assim como traremos a imagem do terreno, assim também traremos a imagem do celestial. Quer dizer, isso tudo parece. São tudo igual, mas porém diferente. Quer ver? Agora vos digo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Tá vendo? A incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos. Está no 52, viu? 1 Coríntios 52. No momento, num abrir e fechar de olhos. Ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Tá vendo?
você vai ter um corpo de corrupção e vai ser ressuscitado com um corpo incorruptível. Cristo ressuscitou, olha lá, esse corpo natural e ressuscitará corpo espiritual. Esse aqui é o de Cristo, porque ele é o Senhor do céu. Você vai pegar esse corpo aqui, ó, quer ver? A última trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Então a diferença é essa. Você era alma vivente, você antes era alma vivente lá em Adão, depois você pegou o corpo natural, que é o corpo que morre, e depois você vai receber um corpo incorruptível. Você entendeu? Incorruptível. Cristo, vamos ver agora no caso de Cristo. Cristo era o Senhor do céu. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. Tá vendo? Esse aqui é para Cristo, não é para você. Você não vai pegar o corpo espiritual, porque você, uma é a glória do celeste e a outra é a do terrestre. A do terrestre é essa. Essa é a sua recompensa. Você era alma vivente, passou a ter um corpo natural, que é o mesmo que Cristo teve, né? E depois você vai ter um corpo incorruptível. E nós seremos transformados. Porque convém que isso, que é a corrupção, se revista de incorruptibilidade. E o que é mortal se revista de imortalidade. Quer dizer, você vai ter um corpo imortal. E quanto a isso, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita pelo profeta: tragada foi a morte pela vitória. Está vendo? Tem muita gente que lê esse versículo errado. Onde está a morte? Aqui tem um pedacinho aqui agora que eu vou comentar, porque tem muita gente que às vezes não ficou bem claro, para vocês entenderem. Onde está a morte e o teu aguilhão? É uma pergunta. Onde está o inferno e a tua vitória? É a mesma pergunta. Tá vendo? Não existe também inferno. Você viu? O inferno é a morte. Quer ver? Onde está a morte e o teu aguilhão? Onde está o inferno e a tua vitória? É a mesma coisa. O inferno é a morte e o inferno. Então, morreu esse assunto. Ora, o aguilhão da morte é o pecado. A força do pecado é a lei. Qual que é a lei? A lei é Cristo, né? Mas, graças a Deus, nós dá glória por nosso Senhor Jesus Cristo. Tá vendo? Aonde é a lei? A lei é Cristo. Mas, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Há muitos meios de idolatria, irmãos. Depois eu vou explicar para você como é que seja. Portanto, meus amados irmãos, amados. Por que eu gosto de falar sempre as pessoas de amados? É porque os apóstolos falavam amado, Cristo falava amado. E fala, aquele que segue a minha doutrina sempre vai falar amados. Irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é mais vão. Tá vendo? Você vai ser ressuscitado, né? Então, irmãozinho, olha aqui para vocês verem. Eu quero explicar mais alguma coisinha aqui para vocês, só para poder frisar. Então, você sabe que você vai ser ressuscitado. Você sabe que você tinha um corpo mortal e já não tem mais. Esse foi o tema que eu li, né? Você já vai ter uma herança. Quer dizer, a herança é o corpo incorruptível, um corpo que não morre, né? Eu acho que ficou bem claro. Deixa eu ver se tem mais um tempinho aqui para me te continuar, para me te tornar te falar de novo. Não, temos mais um tempinho. Então vamos voltar a falar de novo para você. Olha aqui para você ver. Vou voltar aqui de novo, para ver se você entende. Ó. Olha aqui para você ver. Samesse ignomania ressuscitará em fraco. Samesse em ignomania. Primeiro eu vou continuar aqui. Há corpos celestes e corpos terrestres. Mas uma é a glória do celeste e outra é a dos terrestres. Uma é a glória. Às vezes ficou para trás, não ficou, você não entendeu bem direitinho ainda. Há corpos celestes e corpos terrestres. Mas uma é a glória do celeste e outra é a glória do terrestre. Então é separado. Não pensa que você vai lá para o céu, que Deus dá o corpo assim como Ele quer. Os apóstolos
vai para o céu. Eles vão receber o corpo que Cristo recebeu. Mas essa promessa foi para os apóstolos e os 144 mil. Sabe lá se eu, por exemplo, Deus me dá essa glória? Não sabe. Então, se não der, o restante vai receber isso aqui, ó, a glória dos terrestres, porque Deus fez a terra para ser habitada por homens, né? E o sol, ó, uma é a glória do sol, outra é a glória da lua. Tá vendo? A lua pode ter a glória do sol? Jamais pode ter. Jamais. Olha aqui, uma é a glória do sol e outra é a glória da lua. Há corpos celestes e corpos terrestres. Uma é a glória do sol, quer dizer, dos corpos celestes. Outra é a glória da lua, corpos terrestres. Uma é a glória das estrelas, ó, e outra é a glória das estrelas juntas. Porque uma estrela difere em glória de outra estrela. A lua jamais vai brilhar igual o sol, igual vocês querem. Vocês querem tomar o lugar de Deus, vocês não podem fazer isso, gente. A nossa glória é menos. Porque quando a gente nasceu, Deus já era há muitos anos. Deus já tinha existido. Por mais que Ele vai dar um corpo glorioso e incorruptível para a gente, nós não vamos ser igual. Quer ver? Ó? Assim também a ressurreição dentre os mortos. Sameias corrupção ressuscitará em incorrupção. É isso aqui que vai acontecer com você. Ó. Sameias-se ignomania ressuscitará em glória. Sameia-se em fraqueza e ressuscitará em vigor. Sameia-se o corpo natural. Aqui agora já não está falando mais de nós. Aqui ele falou de nós. Agora onde ele vai falar de nós? Você vê, olha aqui, ó. Eu estou falando de nós é porque eu falo de nós. Eu sou Jeca, mas sou Jóia. Sameia-se o corpo natural e ressuscitará corpo espiritual de Cristo. Sameia-se o corpo natural, ressuscitará corpo espiritual de Cristo. Natural e espiritual. Se há corpo natural, também há corpo espiritual. Se Cristo estava na condição de natural, ele passou a ter um corpo espiritual, porque é a glória do sol. Assim está também escrito: o primeiro homem Adão, que vai falar do homem agora, homem Adão, é feito alma vivente. O último Adão é espírito vivificante, que é o corpo espiritual. Quer ver? Ó? Mas não é primeiro espiritual? Sim, porque Cristo vivia antes de ser natural. Aqui, ó. Mas primeiro é o natural, ó, primeiro o espiritual, se não o natural, depois o espiritual. Tem muita gente que faz confusão com isso aqui. Não. Cristo vivia antes de nascer de Maria. Ele tinha um corpo espiritual. Depois ele passou a ter um corpo, se não o natural, ó, mas não é primeiro o espiritual? Sim, ele vivia antes. Se não o natural? Sim, ele nasceu de Maria, natural. Depois o espiritual? Sim, ele ressuscitou com o corpo espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, alma vivente. O primeiro homem Adão foi feito alma vivente. O primeiro homem da terra é terreno. E o segundo homem é o Senhor do céu. Quer dizer, a glória do sol e a glória da lua. A glória do sol é o Senhor do céu. A glória da lua é a alma vivente, o primeiro Adão. Agora vamos ver qual terreno. Tais também são os terrestres. Quer dizer, a glória dos terrestres são dos terrestres. Não é a glória dos terrestres, não é a do céu. Quer ver? Observe você ver. E qual a celestial? Tais também são os celestiais. Quer dizer, a glória dos celestiais é a glória do sol. Assim como traremos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Aí você vai pensar, não, os celestiais não têm boca, os celestiais não, eles têm. Assim como traremos a imagem do corpo natural, que é o que escutou, assim também traremos a imagem do celestial. Os terrestres se parecem, foi feito semelhança. Aqui, ó. Agora, irmãos, agora digo isso, irmãos, que a carne nem o sangue podem herdar o reino de Deus. Por quê? Nem a corrupção herdar a incorrupção. A carne e o sangue é a corrupção. E você não pode voltar ao que você perdeu. Você perdeu o quê? Você perdeu a alma vivente, que é a carne e o sangue.
Então você não pode voltar nessa condição que você perdeu. Se você perdeu, você jamais volta aquilo. Se você perdeu uma vez para Deus, você jamais volta daquele jeito. Mas olha aqui o que acontece. Observa para você ver. Ó. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, numa última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Você viu? A nossa glória é grande ainda. Não fica triste, é grandona. E nós seremos transformados, porque convém que isso que é corruptível, quer dizer, o corpo natural, corpo corruptível, se revista da incorruptibilidade. E isto que é mortal, se revista da imortalidade. E quanto isso, o que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, isto é o que é mortal, se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita. Tragada foi a morte, que é a vitória. Agora eu vou fazer a mesma comparação para você ver. Olha lá, ó. O primeiro homem é Adão, está escrito aqui no 5. O primeiro homem da terra é terreno, e foi feito alma vivente. Depois ele pegou o corpo natural, que é o mesmo que Cristo tinha. Olha lá, ó. Aqui como é que fala de Cristo aqui, ó. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual? Agora o do homem fica diferente. Quer ver? Observe você ver, ó. O primeiro, alma vivente, depois ele passou a ter o natural, e depois ele passou a ter um corpo imortal. Imortalidade, que é o que ele teve, que é o que ele vai ter, que está aqui no 53. Porque convém que o que é corruptível, quer dizer, o que é natural, se revista da incorruptibilidade. E isto que é mortal, é a mesma coisa, se revista da imortalidade. Mas sem a carne e o sangue, porque não, o sangue e a carne não pode herdar, porque o que você perdeu, você não, jamais você ganha aquilo de volta. É um corpo diferente. Deus faz corpo do tipo que Ele quiser. Ele faz corpo natural, Ele faz corpo espiritual, Ele faz corpo incorruptível, Ele faz corpo imortal, Ele faz corpo do jeito que Ele quiser. Então não é que você morre e sai um espiritinho, uma fumacinha de dentro. Isso não é bíblico. Isso não é escrito nas Escrituras. As Escrituras estão bem claras sobre isso. Espero que gostem do vídeo, que foi com bastante eloquência que eu li esse vídeo. E bastante fogo dentro de mim, eu acho. Né? Sou o mais miserável de todos os homens, que não sou digno nem de ler as Escrituras. Mas porque Deus quis que eu lesse. Hoje eu não sei porque, eu podia estar conversando com os amigos, mas eu não quis. Eu quis ler a Bíblia para você. Então espero que gostem do vídeo que eu fiz e que esteja bastante bem explicado, porque há muitas especulações e muitas mentiras sobre as Escrituras, né? Muitas mentiras já foram levantadas. Agora está no tempo do fim. Não podemos mais deixar acontecer isso, viu? Li minha Bíblia, minha vida inteira, li as Escrituras, li outras Bíblias. Não estudei muito, não estudei, porque na minha época tinha que ajudar o papai a mexer com as coisas. Eu fiz a 7ª série, né? Quase terminei a 8ª, mas não deu para me fazer tudo, porque eu ganho muito pouco. Então eu tinha que ajudar para a gente não passar fome. Então observe, senhores governantes também. Observe o que você está fazendo com a gente, com as pessoas humildes. Nós sustentamos esse país e não merecemos mais passar fome, igual estamos passando. Muita gente não tem o que comer aqui na minha cidade. Na cidade do vizinho para frente também não tem. Observe, olhe para essas pessoas. Deus, por favor. Eu espero que gostem e compartilhe o vídeo com mais alguém, para alguém